pessoal, realmente nós estamos ainda um pouco traumatizados com essa semana tão triste, né, que nós tivemos, mas a vida tem que continuar, né, e nós temos que continuar com esse programa tão importante aí da CBKC de atualização e de formação de criadores. Esse assunto que nos foi proposto é um assunto que me interessa muito, porque nós temos dentro da sinotecnia, ou seja, da parte técnica da criação de cães, né, algumas deficiências importantes, alguns assuntos que não receberam por parte dos técnicos, e aí eu incluo os médicos veterinários e zootecnistas, não mereceram a devida importância. Então, hoje nós temos, por exemplo, um grande conhecimento sobre a nutrição dos animais domésticos, incluindo os cães. Nós temos um grande conhecimento sobre a parte morfológica desses animais, aí muito mais a partir das entidades sinófilas e nem tanto a partir dos zootecnistas, dos veterinários, como deveria ser. Mas há alguns assuntos que, infelizmente, não mereceram essa atenção por parte desses profissionais, né? E um desses assuntos, certamente, é o condicionamento físico de cães. Então, quando a gente procura trabalhos científicos em relação a isso, nós, na maioria das vezes, encontramos pouquíssimos, e esses pouquíssimos são referentes a condicionamento de cães de corrida, que em alguns países, né, esse esporte é bastante divulgado e é bastante popular. Então, pela necessidade, vamos dizer assim, de se estabelecer alguns parâmetros, né, até porque existem apostas, corre muito dinheiro nessa área, e até mesmo por isso nós temos alguma coisa escrita a respeito de condicionamento físico desses animais, né, os galgos. Mas nada para as demais raças. Então, muito do que eu vou falar aqui para vocês é fruto de experiência, fruto de observação, mas, de repente, pode não ser a coisa mais correta, né? Eu posso estar errado em alguns aspectos que eu vou falar aqui para vocês, porque isto não tem um embasamento científico, infelizmente. Bom, quando nós pensamos em condicionamento físico, né, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o objetivo deste condicionamento, porque dependendo do animal que nós vamos condicionar, dependendo do que se espera daquele animal, nós temos maneiras diferentes de fazer isso, né? Então, se eu tenho como objetivo condicionar um cão para uma exposição de beleza, eu vou usar determinados exercícios, principalmente que não prejudiquem, por exemplo, no caso desse setter, o pelo do animal, né? Eu não vou colocar um setter desse para fazer trenó, porque ele vai ter um prejuízo importante para o seu pelo. Então, eu vou condicioná-lo a partir de determinados exercícios que não comprometam a sua beleza. Aqui é uma exposição de beleza. Eu posso, como eu já citei anteriormente, condicionar animais para corrida, embora isso não seja uma coisa comum aqui no Brasil, né? A tentativa que foi feita alguns anos atrás de trazer esse esporte aqui para o nosso meio não foi bem sucedida e hoje nós não temos nada aqui nesse sentido. Mas, por exemplo, nós temos pessoas de Portugal assistindo, não sei como é a situação lá, mas provavelmente na Europa existam corridas de cães, né? E o tipo de condicionamento
que é completamente diferente. Por quê? Esses animais, essas corridas, são corridas rápidas. Então, exige-se muito mais velocidade do que resistência. Hoje são muito comuns, né, os bombados, os cães que normalmente têm na ponta da guia um outro bombado, né, e que quer que esses animais tenham uma massa muscular espetacular para... Não sei por quê, realmente eu não sei muito bem do objetivo disto, né? A gente tem visto por aí alguns que eu, às vezes, eu tanto brinquei com isso que, às vezes, eu acabo trocando, eu acabo falando bullying terrier, mas, às vezes, a gente vê alguns bully por aí que são verdadeiros atletas, né? Os bichos são marombados, vamos dizer assim. Bom, eu posso ainda necessitar de um programa de exercícios físicos para fazer um emagrecimento, né? Muitos animais, obviamente aí é um exemplo exagerado, mas muitos animais têm um sobrepeso, e isso a gente nota com muita segurança, né? Que esse sobrepeso normalmente ele está relacionado à inatividade do cão. Alguns proprietários acham que basta se administrar uma ração dietética e o problema já está resolvido, e isso realmente não acontece, né? Nem com a gente, diga-se de passagem. Quando você quer, de alguma maneira, emagrecer, há sempre a necessidade da associação da dieta com um programa de exercícios físicos, e isso é válido também para os nossos animais. Eu posso querer consertar alguns defeitos, né? Esse voodoo da Pomerânia, Lulu da Pomerânia que está aí, ele tem o que a gente chama de frente francesa, ele tem as patinhas voltadas para fora, em função de um tórax que é estreito demais. Mas, ao final, nós vamos falar alguma coisa sobre isso, mas tem alguns defeitos que podem ser, obviamente, corrigidos a partir de exercícios específicos. Bom, uma coisa que nós devemos respeitar, né, é a estrutura do cão em relação ao tipo de condicionamento que vai ser empregado. Então, eu não vou usar os mesmos exercícios na mesma intensidade para esses dois cães que vocês estão vendo aí. Um Doberman, um cão de porte grande, né, que consegue suportar uma carga de exercícios muito maior, vamos dizer assim, né? E esse pequenininho que está aqui, que realmente, se você, por exemplo, estabelecer um percurso de 10 quilômetros diários a uma velocidade mínima de 8 quilômetros por hora, certamente que, se ele não cair duro no meio do caminho, ele vai ter algum tipo de problema mais sério, né? Então, o tamanho e a estrutura do animal, de uma maneira geral, ela interfere neste condicionamento. Eu também não vou, por exemplo, usar a natação como uma forma de condicionamento físico para essas duas raças. Os bulldogs são péssimos nadadores, até mesmo por sua morfologia, né? Essa frente larga, esse tórax arredondado, as patas são relativamente curtas em relação ao corpo como um todo, então não são bons nadadores. E o risco de um acidente é muito grande, embora a gente tenha, depois eu vou mostrar para vocês, alguns recursos que podem prevenir isso aí, tá? Da mesma forma, não é uma coisa muito interessante usar a natação para um cão de pelo longo como um collie,
Imaginem o trabalho que seria secar diariamente ou dia sim, dia não, a pelagem de um animal deste. E raramente nós conseguimos secar completamente, principalmente se isso é feito numa frequência muito alta, né? 3, 4 vezes por semana, secar 3, 4 vezes o pelo de um animal desse que não é preparado para nadar, porque existem animais de pelo longo que têm algumas adaptações que permitem com que essa água não se acumule tanto, como, por exemplo, os terra-novas, mas os collies não. Os collies são pastores, eles não são cães de salvamento aquático. Então, a chance de nós termos aqui um secamento mal feito e, consequentemente, uma micose, uma dermatopatia qualquer no futuro é muito grande. Outro grande problema que nós temos, né, que a gente observa, por exemplo, né, eu já fui uma vez eu não aguentei, né, um rapaz, eu andava ao redor da lagoa que existe na minha cidade, são 6,5 km, e diariamente eu encontrava com um rapaz com um Dachshund miniatura, minúsculo, andando a uma velocidade enorme. E um dia eu não aguentei, eu parei, falei, olha, eu sou veterinário e tal, esse animal, você está andando muito velozmente com ele, ele está cansando muito, isso um dia vai ter um problema mais sério, especialmente questão de coluna, etc. O cara me xingou todo, você não tem nada a ver com isso, cala a boca, e pronto, eu fui embora de cabeça baixa, né? Atualmente tem uma outra pessoa, esse eu aprendi, né? Eu não dou mais palpite, mas tem um outro camarada que tem um animal todo torto, parece que é um animal velho que tem artrite, artrose, sei lá o que, as pernas arqueadas atrás, e a gente vê o esforço que o animal faz para andar, né? E todo dia o sujeito faz 6,5 km com ele. Então, infelizmente, são problemas que a gente, né, tenta ajudar, mas que acaba sendo mal interpretado. Mas voltando aqui, essa é uma raça, um pata curta, né, que não foi feito para correr, para trotar, para fazer nada desse tipo. Então, embora eles tenham naturalmente uma grande resistência, mas a velocidade da movimentação dele tem que ser controlada, né? Especialmente os standard que tantos problemas têm na sua meia-idade e velhice, né? Especialmente relacionados à coluna vertebral. Então, tem que ter um certo controle também. Bom, quando nós resolvemos fazer um programa de condicionamento para esses nossos animais, né, alguns procedimentos iniciais são importantes. Primeiro, o condicionamento do animal ao exercício proposto. Então, não adianta querer, por exemplo, que um cão corra junto com o proprietário sem que ele esteja condicionado para isso. Então, nós devemos, inicialmente, fazer o condicionamento do animal para aquele tipo de exercício, seja natação, seja caminhada, qualquer coisa. Alguns desses condicionamentos são muito simples, como, por exemplo, as caminhadas, as corridas, mas outros nem tanto. E aí eu citaria, por exemplo, a esteira, né? Não é tão tranquilo, tão fácil assim condicionar um animal a fazer exercício numa esteira. Segundo, uma preocupação com a nutrição. Vou falar para vocês aqui, não é uma coisa rígida, não é, mas animais que estão em um programa de condicionamento físico mais avançado, vamos dizer assim, um programa mais pesado, de uma maneira geral, consomem entre 20% e 25% a mais de ração ou do alimento que esteja sendo dado, né,
para suprir aquela perda energética que ele tem, aquele gasto energético, melhor dizendo, que ele tem durante esse exercício. Bom, nós devemos ainda fazer uma avaliação do sistema locomotor, né? Especialmente a questão de unhas, animais com unhas grandes demais por algum motivo, né? Que pode ser uma patologia, por exemplo, aqueles que moram em regiões onde há uma incidência grande de leishmaniose, mas pode ser também uma coisa natural. Eu mesmo tenho uma cadela que a cada 10, 15 dias eu tenho que cortar a unha dela, porque a unha cresce exageradamente. Então, esse sistema locomotor tem que estar em dia, né? Unhas aparadas, e aqui a gente recomenda também que aquelas raças que podem ser afetadas por displasia coxofemoral, que se faça um chapeamento prévio para verificar se está tudo ok. Porque na displasia, o condicionamento físico ele pode ser muito bom e ele pode ser péssimo. Se o animal já tem um quadro instalado, nós podemos agravar isso a partir desse exercício mais pesado, vamos dizer assim. Mas, em alguns casos, né, há muitos anos atrás, eu atendi um labrador, quando eu ainda mexia com clínica geral. Esse labrador tinha, parece que 1 ano e meio, por aí, alguma coisa, e a pessoa queria um raio-x sem compromisso, sem laudo, né, porque eu expliquei que eu não era credenciado para isso. Não, eu quero só ver como é que está a condição e tal. E, assim, foi uma surpresa observar que esse animal tinha, assim, sinais muito graves, né, de displasia, inclusive com quase uma subluxação da articulação. E não tinha absolutamente nenhum sinal clínico. Por quê? Ele morava num condomínio onde existia, do lado da casa dele, uma lagoa e o cachorro nadava o dia inteiro. Então, era um animal que fazia um exercício de baixo impacto nas articulações, criou, né, uma massa muscular muito boa ali ao redor daquela articulação, que manteve aquilo tudo mais ou menos firme, e ele, então, não era sintomático, ele não apresentava sinais clínicos, o que é muito bom, né, no caso. Em algumas condições assim muito específicas, né, animais que já tiveram, por exemplo, erliquiose, a chamada doença do carrapato, né, babesiose, animais que têm a possibilidade de algum tipo de alteração cardiológica, por exemplo, animais cuja raça é sujeita a cardiomiopatia, hipertróficos, bóxidos, Dobermans, por exemplo, de repente pode ser aconselhável a realização de hemograma e ou eletrocardiograma, mas isso vai depender da raça, de alguns fatores, da idade do animal, né? De uma maneira geral, animais mais jovens, normalmente a gente não tem essa necessidade. Bom, esse condicionamento físico, nós vamos falar, né, detalhadamente de cada tipo de exercício que pode ser usado, mas nós observamos hoje alguns erros grosseiros em condicionamento físico de animais que participam de exposição, sobretudo aqueles animais de raças, vamos chamar assim, os cães de guarda de uma maneira geral, né, os Dobermans, às vezes os boxers. As pessoas sentem uma necessidade de ter um cão com 6 meses de idade com uma massa muscular firme e formada. E isso me incomoda muito na exposição. Provavelmente, se eu tiver que escolher entre um cão de 6 meses de idade, já todo firmezinho, com aquela musculatura muito aparente, e um todo desengonçado, possivelmente eu vou no desengonçado.
porque isso é um excesso, né? Não é aconselhável fazer nenhum tipo de condicionamento físico que inclua exercícios mais pesados antes de 1 ano de idade. Nós corremos muito risco, né? Esses cães de porte grande, normalmente eles param o seu crescimento por volta de 10 meses, 12 meses, alguns até mais. Então, se nós começamos um programa de condicionamento físico mais intenso antes de 1 ano, nós corremos um seríssimo risco de ter um animal com alterações, especialmente alterações de articulação, desgaste prematuro, alterações de tendão, e os aprumos desse animal vão para o beleléu nessa situação. Então, o correto é iniciar após 1 ano de idade, num programa mais severo, mais pesado, tá? Obviamente que nós não precisamos de esperar 1 ano para já começar o condicionamento desse animal para um programa de exercícios, para começar a fazer coisas mais leves com ele, né? Até mesmo para lentamente fazer esses incrementos, tá? De uma maneira geral, quando nós estabelecemos um programa qualquer, dependendo, obviamente, desse programa, porque a gente tem um limite, né? Você não vai fazer isso, por exemplo, sei lá, com natação, com um período mais alto de tempo na natação. Mas, de uma maneira geral, nós vamos iniciar num nível baixo, obviamente, né? E a cada semana nós vamos fazer um incremento de 5 a 10%, seja na intensidade do exercício, seja na sua duração. Então, você começa andando, por exemplo, né? Isso aí vai variar de acordo com a raça, com a idade, etc. Mas você começa andando 1 quilômetro com esse animal. Semanalmente, nós podemos aumentar 10%, 5 a 10% nesse condicionamento, de tal maneira que, mais ou menos aí, com umas 6, 7 semanas, ele já dobrou essa carga de exercícios. Isso é importante, né, para que não haja, especialmente, uma lesão, nós vamos depois falar sobre isso, produzida por uma carga muito alta. Importante também, né, e aí a gente começa a, vamos dizer assim, imitar o que é feito no homem, né? Mas é importante também o aquecimento. Então, você não vai pegar um animal e já começar a correr com ele 8, 10 quilômetros por hora. Então, o aquecimento prévio ele é extremamente importante para também evitar essas lesões. Intensidade e duração vão variar de acordo com o tipo de exercício, né? Então, aí nós podemos, inclusive, né, dependendo, obviamente, da raça, nós podemos escolher alguns exercícios que durem menos tempo, por exemplo, porque nós temos menos tempo para dedicar a esse animal. Então, se eu resolvo fazer trenó com esse animal, né, o trenó é um tipo de exercício que tem uma alta intensidade e, por causa disso, ele pode ter uma duração muito menor. Então, esses dois fatores aqui, eles estão intimamente relacionados, né? Mais um exemplo, caminhada. Caminhada é um tipo de exercício de baixa intensidade. Então, a duração tem que ser alta. Frequência. A frequência, gente, ela também vai depender do tipo de exercício, né? Mas, de uma maneira geral, a
aconselha-se entre 4 ou, melhor ainda, 5 vezes por semana. Tá? 4 seria um mínimo e 5 seria o ideal. E aí entra um outro fator, né, chamado variabilidade. Se nós pegamos um animal e fazemos sempre o mesmo tipo de exercício, um dia ele vai cansar. E eu tenho um exemplo fantástico disso. O meu início na sinofilia, né, e no próximo ano eu vou estar completando 30 anos, né, eu não deveria falar isso porque depõe contra a minha idade, mas no próximo ano eu completo 30 anos nessa coisa. O meu início foi através de um cão que 2 alunos me indicaram, né? Era um Akita, na época não existiam Akitas americanos ou japoneses, mas era um baita de um americano com cor de japonês. E esse cachorro, eu paguei assim, na época, uma fortuna por ele, para vocês terem uma ideia, eu vendi uma moto, foi um salário meu, um dos primeiros salários meus na universidade, e um videocassete, que naquela época era uma coisa tão cara que era comprada a partir de consórcio. Eu fiz um consórcio de videocassete e foi o vídeo na jogada. E entrei achando que ia ganhar tudo e levei uma burdoada atrás da outra, porque foi o início da separação de Akitas americanos e japoneses, então os juízes implicavam um pouco com ele por isso, e ele tinha uma frente francesa. Então, isso eu corri numa tentativa de corrigir e comecei a andar com esse animal. Nesse lugar que eu moro, a lagoa, por incrível que pareça, né, parece plana, mas dependendo do sentido que você faz, o trajeto, no sentido horário ou anti-horário, a gente tem que esforçar um pouquinho mais. Então, todo mundo aqui normalmente só anda para um lado. E eu fui andando, e lá pelos 2 meses esse animal começou numa alta resistência. Você via claramente que ele encheu de fazer aquilo, né? Ele não queria mais fazer aquilo. Eu quase que tinha que arrastá-lo. Um dia eu tive uma ideia, falei, eu vou rodar ao contrário. Acabou o problema. Por quê? Porque, sob a óptica dele, né, ele começou a ver outras coisas. Ele simplesmente virou e começou a ver outras coisas. Então, aí eu passei a andar alguns dias para um lado, outros dias para o outro, e o problema foi resolvido. Mas a melhor opção aqui até não é exatamente essa. A melhor opção é uma variabilidade em termos de exercícios. Então, se você puder nadar um dia, puxar trenó no outro, correr no outro, fazer bicicleta no outro, quanto maior a variabilidade, melhor, não só em termos de condicionamento, mas também, vamos chamar assim, de psicológico, né? O psicológico do animal também é melhor. Se nesse meio de caminho nós tivermos que fazer alguma interrupção, seja por uma viagem nossa, seja por uma doença do animal, qualquer coisa desse tipo, até 2 semanas aceita-se que não haja grandes problemas. A partir de 2 semanas, nós devemos fazer um trajeto inverso àquilo que eu disse antes, nos incrementos, né? Eu devo reduzir 10% da carga para cada semana que esse animal ficou parado. Tá? Para a maior parte dos exercícios, o correto é que nós usemos um colar desse tipo aqui. Por quê? Porque ele é de tecido, né? E não vai prejudicar a pelagem do animal. Mesmo cães de pelo curto, quando se usa um colar metálico, por exemplo, como esse, né? Nós
sempre temos um pouquinho de perda de pelo naquela região. Então, o correto é que se use um colar um pouco mais menos lesivo a esse pelo, tá? E hoje, em alguns lugares, né, nós temos leis que exigem que os animais saiam de focinheira, coisas desse tipo. Então, isso aí também seria uma opção para reduzir essa perda de pelo nos lugares onde os colares pegam. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de exercício que nós podemos adotar com os nossos animais. Primeiro, eu disse a vocês que antes de 1 ano de idade, os animais não devem ser submetidos a exercícios de uma intensidade maior, né, sob pena de haver defeitos no crescimento, nos aprumos, etc. Então, o que a gente faz é caminhar, né, caminhar em extensões curtas, relativamente curtas, e uma coisa que é muito interessante é o lançamento de objetos, né? Então, nós vamos brincar com esse animal. Ele vai iniciar essa vida de condicionamento físico dele a partir de uma brincadeira. Bolinha, pode ser disco de frisbee, obviamente ele não vai pular na altura desse border collie, né? Pode ser alguma coisa assim, mas ele também não vai fazer o que esse aí está fazendo, porque é um animal ainda jovem, um filhote, mas ele vai começar esse condicionamento dele brincando, né? No momento inicial, nós devemos dar um cunho de brincadeira a esse condicionamento físico. No caso das caminhadas, elas são interessantes porque, ao mesmo tempo que nós estamos começando aí um aprimoramento físico desse animal, nós estamos também condicionando, né, o animal à guia, o uso da guia, o uso do colar, etc. Caminhada e corrida. Bom, aqui já acontecem alguns problemas importantes, né? Primeiro, esse que vocês estão vendo aí, né? Que a gente nunca anda com 2 cães numa mesma guia. Se um gato passar aí na frente desses animais, o meu amigo aí vai ter problemas sérios para contê-los. Um corre para um lado, outro corre para o outro e a confusão está feita. Então, o correto é um animal de cada vez e pronto. Isso aí é um passeio, pode ser considerado uma recreação para esse animal, mas nunca um condicionamento físico sério. Segundo problema, depois eu vou falar sobre um livro para vocês, que é uma das poucas literaturas que a gente tem, mas nesse livro a autora fala que, a partir de alguns estudos científicos, né, isso até é interessante, porque realmente foram feitos alguns estudos, a velocidade da caminhada para que se tenha algum tipo de benefício para o animal tem que ser de, no mínimo, 8 km por hora. 8 km por hora, gente, é praticamente que corrida já, tá? Então, simplesmente andar com o animal não traz um grande benefício. Nós devemos realmente correr. E aí, nem todo proprietário consegue fazer isso, né? Existe essa limitação física do proprietário, às vezes, embora eu sempre fale uma coisa que é importante, né? Eu falo muito isso com relação ao cão obeso. Cão obeso é uma bênção para o proprietário, porque geralmente o proprietário também tem a barriguinha
um pouco avantajada e os dois acabam fazendo exercício, os dois acabam emagrecendo. Mas a maioria das pessoas não consegue correr a velocidades tão altas. Então, aí, isso pode ser um fator complicador. Tá? Bom, nessa corrida, nós devemos também observar algumas coisas, né? Eu brinquei aqui, pode isso, Arnaldo? Não, não pode. Por quê? Nós temos um cão de porte pequeno que está correndo ao lado de uma pessoa que, pela movimentação das pernas aqui, tem uma amplitude de passada enorme. E vocês veem aqui que o cachorrinho já está com a língua virada para o lado direito, já está dando seta para a direita para estacionar, porque ele não aguenta mais correr, ele não aguenta mais acompanhar essa pessoa. Então, isso é uma intensidade grande demais para o tamanho deste animal. Tá? Se fosse um Doberman, se fosse, sei lá, o Bull Mastiff da Renata, provavelmente não haveria problema. Mas esse cãozinho desse tamanho aqui, certamente que não está confortável e pode ter uma lesão. Para piorar a situação, se nós observarmos a sombra produzida pela corredora, provavelmente isso aí está por volta aí de umas 9 da manhã, alguma coisa assim. O asfalto já está muito quente. Asfalto é o pior lugar para se correr com cães. Desculpem, porque ele acumula muito calor. E isso pode levar a uma lesão feia nos coxins plantares desse animal. Tá? Então, nunca correr em asfalto em qualquer hora do dia. Mas 7 da manhã já está um pouco quente. Melhor seria grama ou terra ou areia, qualquer coisa assim, mas na impossibilidade, pelo menos o concreto das calçadas e nunca o asfalto. Bom, nós podemos também empregar as esteiras. As esteiras são uma excelente maneira de condicionar fisicamente os nossos animais, exceto esse rapaz aqui que resolveu dormir em cima da esteira, né? Mas, como eu já disse anteriormente para vocês, tem uma dificuldade que é o condicionamento do animal para fazer esse exercício. Então, nós temos tipos variados de esteira. Essas duas que vocês estão vendo aqui, eu não recomendo, porque não são muito fáceis de se fazer esse condicionamento, embora tenham uma coisa muito importante, que é uma inclinação regulável. Tá? Então, se alguém for escolher uma esteira para comprar aí para condicionamento, compre uma esteira que tenha essa inclinação regulável, porque num dado momento você aumenta a carga de exercício desse animal a partir da inclinação e também nós temos um exercício específico que eu vou falar no final para vocês que envolve isso aí. Essa seria a esteira correta, tá? Essa é uma esteira que tem uma proteção lateral, embora devesse também ter uma gradezinha aqui na frente, mas o controle do animal fica mais fácil. Mas, repito mais uma vez, não é uma coisa simples, é um condicionamento mais complicado um pouco. Bicicleta. A bicicleta é uma excelente maneira de se condicionar os nossos cães, mas alguns cuidados devem ser tomados. Na minha juventude, eu tive, junto com um primo que tinha uma casa de campo próxima à minha, ele trouxe um pointer inglês que talvez tenha sido o pointer mais lindo que eu já vi na minha vida. Esse animal ele foi achado na rua, perto da casa dele, e ele trouxe para cá. E eu gostava muito de andar com ele
na bicicleta, até o dia que ele viu um gato e deu um puxão e eu fui para o chão, né? Eu machuquei todo, e não podia soltar o animal, então eu caí como um herói com a guia na mão e descalavrei todo. Então, a bicicleta, gente, ela tem que ter isso que vocês estão vendo aqui, que é um sistema de amortecimento, mas não fixado onde está esse aqui. O ponto correto de fixação é no eixo posterior da bicicleta, que é o lugar onde eventuais trancos do animal menos desequilíbrio vai causar, tá? Obviamente que também o sistema de amortecimento vai reduzir isso aí. Alguma coisa desse tipo, tá? É claro que aqui é um monstruário de um pet shop, não sei de onde, mas preso no eixo posterior e com um sistema de amortecimento. Isso é uma das melhores maneiras de se exercitar cães que nós temos, tá? Agility, que eu coloquei aqui só para lembrar que é excelente maneira de condicionamento, né? Mas é um negócio que exige material, exige um tempo muito grande das pessoas, mas também é uma maneira de condicionar. Natação. Natação, gente, é uma das melhores maneiras de fazer exercício físico com cães, porque é um tipo de atividade de alta intensidade, mas de baixo impacto sobre as articulações. Então, mesmo animais que têm, por exemplo, já uma displasia coxofemoral instalada, nós podemos ainda assim fazer natação que é altamente benéfica. O grande problema da natação é o seu manejo, né? Especialmente em se tratando de cães de pelo longo que vão exigir essa secagem depois da atividade. Então, é um fator complicador. E nós temos, inclusive, aqui não dá para ver muito bem, mas existem coletes, tipo colete salva-vida, para impedir que o animal afunde caso aconteça alguma coisa. Então, vocês estão vendo que a pessoa está dentro da água com o cão, provavelmente isso aqui é exercício terapêutico, né? Às vezes cães que têm algumas alterações neurológicas, que acabam fazendo esse tipo de exercício. Mas isso pode ser usado para raças que têm uma menor aptidão para natação e que correm algum tipo de ritmo. A grande vantagem da natação é que são períodos curtos, né? Exige muito menos tempo do proprietário. Mas, por outro lado, se a atividade é curta, o secar do cão depois acaba complicando um pouco. Mas aí depende da raça, né? Um labrador, por exemplo, não tem nenhum problema você colocar para nadar, ele vai estar à vontade lá dentro. Treino. Eu coloquei aí entre aspas isso aí, porque o nome é meio difícil, né? Mas eu considero a melhor de todas as atividades físicas que nós podemos fazer com os nossos cães. E aí eu estou falando de uma atividade física de alta intensidade, né? Então, um coletezinho, tipo aqueles peitorais, com duas argolas laterais. E aí, aqui os coletes que normalmente se usa para o trenó verdadeiro em husky siberiano. O grande problema desses trenós é que eles acabam quebrando o pelo. Então, para cães de exposição, não é a melhor opção. Mas o que a gente faz? A gente normalmente, eu vou voltar aqui, amarra nessas duas argolas, nesses dois ganchos aqui, uma corda, né, que está ligada a um pneu velho
Em alguns casos, a gente coloca, inclusive, uma plataforma de madeira aqui atrás. Tá? Eu não consegui uma imagem de um cão puxando isso, mas consegui a imagem de um sujeito puxando isso, só para que vocês entendam como é que funciona. Né? Então, no caso de animais, eu não recomendo esse ponto único aqui de fixação, porque isso vai roçando no pelo. Então, o mais correto é que se coloque aqui atrás 2 pontos, e eu, no caso desse cão que eu fazia condicionamento com ele, eu ainda coloquei um sarrafo de madeira em cima e pegava bem na ponta do sarrafo, de tal maneira que ficava meio triangular a coisa e não encostava no pelo do animal. Bom, a grande vantagem disso é que eu posso começar com o pneu vazio e, na medida em que esse animal vai se condicionando, eu vou aumentando o peso. Eu posso pôr pedra aqui dentro, eu posso pôr pesos de metal, eu posso pôr o que eu quiser aqui dentro. Então, é um exercício de altíssima intensidade que pode corrigir alguns defeitos, inclusive, depois eu vou falar sobre isso, e exige pouco tempo do proprietário, mas exige, por outro lado, se ele for sair com o animal, alguma paciência. Né? Eu escutava piadinhas todo o tempo. Ah, mas você está treinando o animal para puxar trenó na neve? Ah, coitadinho, o pneu está muito pesado, você não quer trocar por um pneu de moto, e coisas desse tipo assim. Então, tem que ter bastante paciência para aguentar as piadinhas que sempre surgem. Bom, devemos ter bastante cuidado, né, com os excessos. Os excessos, eles acabam em lesões que podem comprometer seriamente a saúde desses animais. Então, um dos mais comuns é esse aqui, né? Lesões nos coxins, decorrentes de queimaduras, abrasões. Então, isso aqui a gente deve constantemente, né, dependendo, obviamente, do tipo de exercício que está sendo realizado, observar coxins, observar as articulações, muito, muito raramente sistema cardiovascular, mas isso não é comum e geralmente um animal que já tem uma alteração prévia, e alterações comportamentais, como aquela que eu citei para vocês, o animal simplesmente não quer mais fazer exercício. Nós, geralmente, empregamos a variabilidade para resolver esse problema. Tá? Bom, eu posso tentar corrigir alguns defeitos, né? Quer dizer, logicamente, nesse animal aí, acho que só o criador para corrigir todos os defeitos que ele tem, quando eu falo criador, é Deus, né? Porque aqui na Terra fica meio difícil de consertar. Mas alguma coisa a gente pode tentar corrigir, né? Então, por exemplo, a nossa frente francesa. Frente francesa, gente, ela é causada por um arqueamento de costelas menor do que deveria ser para aquela raça, né? Isso faz com que a distância entre os membros seja menor e, consequentemente, esses membros muito juntos, o animal acaba jogando os pés para fora para se equilibrar. De vez em quando, a gente ouve umas coisas fantásticas por aí, né? Porque isso aqui, gente, para corrigir parcialmente, nunca se consegue uma correção total, mas para melhorar um pouquinho, 2 coisas a gente tem que fazer. Primeiro, tentar aumentar essa caixa torácica a partir de exercícios de uma intensidade mais alta, que obrigue o animal a respirar mais, a necessitar de uma capacidade pulmonar maior. E segundo, subida.
né? É bem interessante fazer subidas com o animal, mas aí a gente tem que ter o auxílio de alguém com um carro, por exemplo, né? Para consertar isso aqui, parcialmente, porque isso não é tão fácil. Mas tem um mito que existe por aí, né? Às vezes tem um cão com a frente estreita, macho, né? Com a frente estreita, não. Cruza que resolve o problema. Não resolve o problema de ninguém. Quer dizer, obviamente, o cão vai ser mais feliz, ele vai se sentir melhor porque cruzar é uma coisa boa, mas o peito vai continuar estreito do mesmo jeito. As cadelas, por uma necessidade maior de oxigênio, pelo próprio alargamento, vamos dizer. Aqui nós temos o contrário, né? Jarrete de vaca. Aqui já as coisas já são um pouco mais complicadas, mas uma das recomendações que a gente faz é exercício na areia, né? A areia obriga o animal a posicionar os membros mais abertos, de tal maneira que a gente possa ter, depois de algum tempo, um resultado pequeno, não muito grande, mas pequeno, nesse sentido aqui. Aqui, sim, cruzamento costuma melhorar, né? Mas a fêmea só, o macho também não tem nenhum problema. E a outra coisa que a gente vê com alguma frequência, logicamente, tem coisas que exercício não vai consertar, né? Pode até agravar. Você tem, por exemplo, uma linha carpeada ou arqueada, intensidade muito alta de exercício, tipo galope, por exemplo, vai até acentuar isso aqui. Mas animais selados, que são relativamente comuns, né, em exposição, e que onde nós temos uma fragilidade dessa linha dorsal, o correto seria fazer saltos. Mas eu vou condicionar esse animal a fazer isto? Ou eu vou condicioná-lo a fazer isto, que é mais alto ainda? Isso é coisa de provas de trabalho de pastor alemão. Não, eu não preciso fazer isso. Eu posso pegar dentro do canil desse animal e colocar tábuas, né, numa altura, obviamente, não tão exagerada, né, que obriguem, você põe, por exemplo, a água do animal de um lado do canil e a comida do outro lado. Obrigue esse animal a pular o dia inteiro aquele obstáculo para ir na água, para ir na comida, para ver as pessoas, às vezes, na frente do canil. Então, isso é uma coisa que naturalmente esse animal vai fazer, não existe condicionamento, não existe tempo do proprietário, não existe nada. Tá? Bom, é muito difícil conseguir livros que tratem desse assunto. Esse livro antigo aqui, que vocês ainda acham em alguns sebos por aí, né? Esse livro eu tenho uma história interessante com ele, porque eu comprei a primeira edição e ele tinha umas 200 páginas, das quais 6 falavam especificamente sobre condicionamento físico. Aí saiu uma segunda edição ampliada, capa dura, não sei o que, eu peguei e comprei. Passaram a ser 5 páginas só. Então, mas ainda assim, ele tem algumas coisas interessantes, né? Ele fala muito de anatomia, de lesão, por exercício errado, mas o condicionamento em si ele fala pouco. E eu descobri o ano passado que tem algumas coisas bem interessantes. Esse livro eu comprei, inclusive, pela Amazon Kindle. Já desce direto no tablet, eu já leio por lá e fica por isso mesmo. É interessante também. Tá? Bom, gente, eu também gostaria muito, né, de prestar uma homenagem à minha amiga que se foi essa semana.
nos 30 anos de sinofilia que eu citei para vocês aí, é, as pessoas morrem, né? Houveram muitas perdas durante esses 30 anos, de pessoas jovens, de pessoas velhas, e a gente até começa a pensar assim, poxa, eu estou ficando aqui, mas as pessoas estão indo embora, qualquer dia eu vou junto também. Mas eu, sinceramente, eu não me recordo de ter visto tanta comoção, tanta reação das pessoas com relação a Andréia, porque realmente ela era uma pessoa especial, uma pessoa doce, uma pessoa educada, além da juventude, obviamente, né? Então, essa minha pequena homenagem, né, é para uma pessoa grande, muito especial e que certamente vai fazer muita falta para nós. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Eu estou à disposição para eventuais perguntas.